Bom, tá rolando um cancelamento no Twitter recentemente de um editor que tá sendo maltratado por um youtuber. E não é o Brely, tá? É um outro caso diferente. E eu já vou contextualizar vocês aqui. E eu vou basicamente contar o que aconteceu, né? E falar como que a gente faz pra evitar esse tipo de cliente. Então acabou que eu vi esse post aqui, que foi basicamente o post que divulgou o print. E nele tava basicamente assim, brutal pra esse editor. E ainda devolveu o dinheiro. It's over. E eu fiquei curioso, né, pra saber o que tinha acontecido. E eu vou basicamente ler aqui pra vocês a história. E aí? Você vai ter que reeditar o vídeo. Deu 2 direitos autorais. Só uma dúvida. É o primeiro vídeo que você edita? Tem como me devolver o dinheiro? Não quero postar esse vídeo, com todo respeito. E aí, aqui entra um problema meio complicado de devolver dinheiro. Eu penso que você, como editor, você não deve devolver o dinheiro pro cliente. Inclusive, muitas vezes você vai ter que cobrar adiantado. Ainda mais se você trabalhar aqui no Brasil, que isso, infelizmente, é mais comum do que parece, tá? Esse lance de direitos autorais é uma coisa que muito editor iniciante acaba cometendo. E é uma coisa fácil de ser resolvida, tá? Já aconteceu isso comigo várias vezes, inclusive com youtubers grandes aqui no Brasil. E foi fácil, ele só reclama de direitos autorais, ou ele deixa o vídeo lá, ou ele exclui o vídeo e altera a música. Tinha uma época que eu também pegava toda a parte de áudio do vídeo, gerava um vídeo com tela preta e postava eu mesmo no YouTube, no canal meu, para ver se dava direitos autorais. Mas eu não recomendo fazer isso porque dá muito trabalho. E aqui, como a gente pode ver, tá bem apagadinho na verdade, mas esse vídeo ele tá programado, ou seja, o cara ele nem tinha postado o vídeo ainda. Ou seja, ele não se prejudicou em nada com isso. Isso aqui é loucura. E aí você deve estar vendo tudo isso, né? Pensando, caramba, deve ser um youtuber grande, hein? Pra fazer esse negócio aí. 3K de inscritos, galera. 3K de inscritos. Pelo que parece, o cara ainda acabou de devolvendo dinheiro no final, mas calma lá que essa história ainda vai ficar pior, tá? E aqui basicamente ele pede desculpas, né? Caraca, mano, 1000 desculpas. Mas não vou conseguir devolver o dinheiro. E sim, foi meu primeiro vídeo. Beleza, só te aviso. Dificilmente tu edita pra mais alguém aqui no Brasil. Só te falo isso. E cara, tipo assim, aqui o cara, ele falou como se fosse o CEO dos editores, né? Eu até imagino ele falando com aquela música do Kratos. Dificilmente você edita pra mais alguém aqui no Brasil. Você está banido do mundo dos editores. E como se isso aqui não bastasse, não vai devolver, né? Pode mandar o CNPJ da sua empresa de edição. E com certeza foi isso aqui que fez o cara acabar de devolver o dinheiro, né? Porque por onde ele ficou com medo. Aqui no Brasil, tá? Isso é mais comum do que parece. Eu vou explicar mais pra frente como que a gente evita esse tipo de cliente e também vou contar umas histórias minhas de que eu já passei com esse tipo de cliente. E, né, com esse cliente sendo cancelado, acabou surgindo outros boatos dos outros editores dele também. Então, foi basicamente bem parecido com o caso do Brely, né? Espalhou um caso, começou a espalhar outros também. Eu vou ler um outro caso aqui interessante. Esse aqui basicamente foi assim. Tranquilo, meu rei. Edição e narração. Já fiz trabalhos parecidos. Já posso passar no orçamento ou tem mais algum detalhe? Já pode passar. Fechamos em 600. Dependendo do prazo, eu entrego ainda essa semana. Até posso antes, mas vou precisar dar um gás. Sem problemas também. Aí, é que ele já, tipo assim, mandou uma interrogaçãozinha, né? Que provavelmente ele já achou isso aí caro. Então ele falou, dólares não, reais. Negociável, é claro. Basicamente ele falou, então, irmão, vou falar a mesma coisa que falei pro outro editor lá. Aqui, basicamente, ele mandou um textão, né? Justificando que o valor que o editor tava cobrando era muito caro. E tem uma forma de evitar isso também, tá? Eu vou explicar pra vocês mais pra frente. E eu nem vou ler esse textão aqui, mas se vocês quiserem, vocês podem pausar o vídeo pra ler, porque é muita coisa mesmo. Mas basicamente ele tentou justificar que não compensaria pagar os 600. E ele ainda fala que tem certificado, né, informação, como se ele tivesse autoridade, né, para definir o valor dos outros. Esse caso aqui ele é mais antigo, ele foi um dos casos que vazaram. E como se não bastasse com a história desse editor, ainda acontece isso aqui, ó. O youtuber simplesmente pega uma calculadora e tenta calcular quanto que ele tá ganhando, e aí ele fala bem assim, 1.200 em um vídeo de 10 minutos tá ganhando quase meu salário todo, kkkk. Sim, amigo, comercial de 10 minutos de motion. E beleza, aqui o editor ele ainda deu uma brincada, você ainda não me disse quanto pensava em pagar por vídeo. De repente a gente fecha uns 3,50 e uma coca 600, né? E basicamente o cara não acredita que o editor consegue ganhar 12 mil por mês. Esse tipo de cliente geralmente é o cliente que paga pouco, que foi exatamente o caso do editor que vazou o print. Ele estava cobrando R$60 pelo que eu vi pelo vídeo, e era um vídeo de 20 minutos, então isso é um valor extremamente baixo. Geralmente o valor cobrado por um vídeo desse tipo, geralmente ele é uns 300, R$250, depende um pouco do canal, mas essa é a média que eu vejo. E ele estava cobrando 60 e ele ainda fez a thumb do canal. Então esse tipo de cliente é fácil você evitar, e basicamente você não cobrar barato. Eu sei que no começo a gente tem uma tendência a querer cobrar barato para conseguir mais cliente. Isso é mais comum de acontecer no Brasil do que lá fora, tá? Do cliente te maltratar assim. Lá fora, as experiências mais pertas que eu
tive disso foi do cliente simplesmente não responder mais. Tipo, às vezes o cliente ele pede uma coisa tão complicada que eu jogo um valor bem lá no alto, pra provavelmente ele não aceitar. E ele não tenta me desmerecer, ele só não responde mais ou fala que o orçamento não é e acabou por aí. Já que no Brasil eu já passei por isso algumas vezes, de, por exemplo, eu acostumar um cliente cobrando R$70 por vídeo, e aí do nada as minhas contas aumentaram, eu mantive esse valor de R$70 por 2, 3 anos, e aí chega um momento que eu preciso aumentar esse valor, né? Eu não posso cobrar esse mesmo valor pra sempre. E aí, basicamente, quando eu tentei subir o valor, o cliente ele achou ruim. Ele quase não aceitou. Eu lembro que ele falou que o valor estava muito alto, não sei o que. Eu me justifiquei pra ele, expliquei. E eu falei pra ele que se ele quisesse achar outro editor, tá tudo bem. E é isso, acabou que ele não achou, né? Eu imagino que ele tentou procurar e não conseguiu encontrar um editor que cobrasse aquele valor, porque eu tava cobrando um valor barato ainda. Então eu acabei não perdendo esse cliente, mas isso é bem comum de acontecer. Esse é um dos motivos também que você deve tanto passar o orçamento antes. Eu já tive muitos erros no passado de tentar passar o orçamento depois de aceitar o vídeo. Então, por exemplo, às vezes eu editava o vídeo, eu entregava o vídeo e depois eu passava o orçamento. Isso é muito perigoso. Porque se você entregar o vídeo antes de passar o orçamento, o cliente ele pode não querer pagar ou querer pagar um valor mais baixo e você vai ser basicamente obrigado a aceitar, porque você já mandou o vídeo pra ele, então ele já conseguiu o que ele queria. E aqui no Brasil já tive alguns problemas assim também. Já tive o problema, inclusive, de eu editar um mês pra pessoa e a pessoa só sumir. Porque assim eu tava precisando de dinheiro, então eu falei, vou aceitar. E eu editei vídeo durante um mês pra pessoa e ela sumiu. E era ainda uma pessoa da prefeitura, tá? Então, realmente você não pode confiar em ninguém, não. Eu queria muito saber se vocês já tiveram experiências parecidas com clientes, mas eu acredito que sim, tá? Principalmente se vocês editam no Brasil. Nos ambientes que eu já trabalhei, isso aí é bem comum. Enfim, né? Até o próximo vídeo.